necessidade de uma reforma da Previdência já era defendida por especialistas em finanças públicas há alguns anos. O projeto do governo chegou ao Congresso no fim do ano passado. Em linhas gerais, prevê que todo trabalhador se aposente com 65 anos de idade e pelo menos 25 de contribuição. A proposta também mexe na maneira de calcular o benefício de novos aposentados e pensionistas. Essa possibilidade de alterar as regras da Previdência tem trazido mais gente aos postos do INSS. Acho que vai prejudicar a gente, né? Tirado o benefício de muita gente, que é o ganha-pão, eu acho um horror. Para quem já não está bem. Você não vai esperar ainda para aposentar quando você tiver para morrer? Com 80 anos. O governo confirma que as consultas à Previdência Social aumentaram. Eu vou tentar antecipar minha aposentadoria para fugir dessa nova lei. Fiquei assim sem saber, nossa, será que eu posso ou não, será que é vantagem? Leonardo Rolim, que foi secretário da Previdência e trabalha com o assunto na Câmara dos Deputados, pede calma. A emenda constitucional não vai alterar direito adquirido. O governo afirma que a reforma é para reduzir o déficit da Previdência, que disparou nos últimos 5 anos. Passou de 40 bilhões em 2012 para 150 bilhões em 2016. O principal objetivo da reforma é a garantia do pagamento dos benefícios no futuro. Mas de onde vem esse déficit? Ele tem uma tendência, sim, de crescimento, e a própria despesa tem uma tendência de crescimento por conta do envelhecimento populacional. De 2015 a 2060, a população idosa no Brasil deve crescer 260%. E o número de crianças diminuir 40%. A população dos 15 aos 64 anos, que trabalha e sustenta a Previdência, não vai acompanhar o crescimento do número de idosos. Pelo contrário, vai encolher 7%. Passa a ter, com uma velocidade impressionante, um aumento das despesas e uma redução das contribuições. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, calculou o impacto do envelhecimento da população na Previdência e concluiu: se não houver uma reforma, o percentual que o trabalhador contribui à Previdência terá que aumentar. Você poderia chegar a uma alíquota de 50% a 70%, dependendo do cenário que você traçar de mercado de trabalho. O envelhecimento da população é um fato que a maioria dos especialistas reconhece. Vai exigir, sim, reformas na Previdência brasileira. Mas eles discordam do conteúdo, da intensidade da reforma e dos números apresentados pelo governo. Para muitos, a Previdência nem é deficitária. Uma parcela de tributos, por assim dizer, que a sociedade paga para financiar saúde, previdência e assistência social. Essas receitas, suportando todas as despesas que o país tem com previdência, saúde e assistência social, sobra dinheiro. O que está na Constituição, né, é que a Previdência Social ela deve ser financiada por empregados, empregadores e governo. O governo tem uma responsabilidade no financiamento também, tem que ser recursos do Tesouro. O déficit, segundo a Associação dos Fiscais da Receita, é provocado pelo governo. E um dos motivos são as desonerações concedidas às empresas. Inúmeros setores da economia contribuem de forma diferente, ou de forma reduzida, ou com isenção da cota patronal, mas os seus trabalhadores se aposentam igual aos demais e esses recursos não voltam imediatamente para o cofre do INSS. Mesmo que nós fôssemos contabilizar todas as renúncias previdenciárias, ainda assim ficaria o sistema deficitário. Outra razão do déficit, segundo economistas, é a DRU, desvinculação de receitas da União. Ela permite que o governo retire 30% de algumas das fontes de arrecadação da Seguridade Social e destine a outros setores. Ela tem retirado em torno de 60 bilhões de reais por ano das contas da Seguridade Social. Com ou sem DRU, há uma necessidade de fazer a reforma da Previdência porque há uma mudança na composição demográfica. Esse aqui é o ponto importante. Para a Central Única dos Trabalhadores, outra razão do déficit são as fraudes e a inadimplência. Se resolve somente essa questão, com certeza já resolveria a questão do dito déficit. O governo insiste que quanto mais a reforma for adiada, mais dura ela terá que ser. O que essa proposta tende a fazer, quer fazer,
é ter uma atitude mais preventiva do que reativa. Mas a gente não está com muito tempo para prorrogar isso, e quanto mais a gente prorroga, mais forte tem que ser a reforma. Nós não achamos que exista assim um risco iminente de quebra da Seguridade Social, como alega o governo, uma ameaça que justifique uma reforma tocada rapidamente e sem uma profunda discussão sobre seus significados, seus impactos para a sociedade. O mecânico Jairo tem 38 anos, trabalha desde os 18. Picolé na feira, entregava as rosas, office boy, que é o emprego que quase todo mundo que vem desse meio trabalha. Mas só nos últimos 3 anos ele passou a contribuir com a Previdência Social. Não tenho mais 18, quando era naquela época, estou com 38, então já me sinto cansado, e começo a pensar como que vai ser o meu descanso. O descanso de Jairo e de milhões de trabalhadores urbanos depende da reforma da Previdência. Hoje existem 2 tipos principais de aposentadoria. A primeira é por tempo de contribuição. Nela, o homem paga INSS durante 35 anos e a mulher por 30. Já na aposentadoria por idade, os homens precisam atingir 65 anos e as mulheres 60. E ambos devem contribuir por pelo menos 15 anos. A proposta de reforma é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e fixar uma regra única. Para se aposentar, todo trabalhador deve completar, no mínimo, 65 anos de idade e 25 de contribuição à Previdência. A primeira polêmica é a unificação das regras para homens e mulheres. Um dos grandes objetivos da reforma previdenciária é ter um tratamento uniforme, igualitário. A chance de uma mulher contribuir para a Previdência durante o mesmo período que o homem é muito menor. Defensores da proposta alegam que ela reduz privilégios. Quanto mais regras diferenciadas você tem, mais tendência a privilégios você também terá. Quem é contra a reforma argumenta que a idade mínima menospreza as desigualdades sociais e regionais. Não, mas porque na Alemanha eles também aumentaram a idade mínima de 62 para 65 anos, ou mesmo na Suécia. Bom, basta ver qual a expectativa de vida nesses países. É a mesma, tem como comparar a expectativa de vida na Suécia, na Dinamarca, com a que tem no Maranhão e no Piauí? O texto enviado ao Congresso prevê que a idade mínima de 65 anos pode aumentar. Vai poder ser ajustada automaticamente de acordo com o envelhecimento da população. O especialista em orçamento, Flávio Tonelli, alerta para a realidade do mercado de trabalho. Não posso chegar para um trabalhador e falar assim, você não tem emprego depois dos 50, mas também não tem aposentadoria. Que sociedade é essa que eu estou criando? A reforma também muda o valor da aposentadoria. O mecânico Jairo, caso se aposente aos 65 anos, terá direito a 51% do benefício, mais 1% a cada ano contribuído. Se não ficar desempregado, terá o total de 81%. Para ter acesso ao valor integral, precisaria contribuir durante 49 anos. No caso de Jairo, trabalhar até 84 anos de idade. Com 80 e poucos anos, hoje não seria nem estaria vivo, né? Os 49 anos de contribuição viraram piada nas redes sociais. Qual é o cidadão hoje, com essa dificuldade toda de emprego, consegue manter um registro em carteira durante quase 50 anos? O ex-secretário de Previdência, Leonardo Rolim, rebate. A maioria dos aposentados já não recebe o benefício integral. Para a população como um todo, isso não é uma grande piora. Pelo contrário, acho que a média vai aumentar em relação à média atual. As pessoas vão receber mais do que recebem hoje. Outra mudança. Os benefícios serão calculados pela média de todas as contribuições, em vez de 80% dos maiores salários. Hoje a pessoa pode descartar 20% das piores contribuições, né? Por quê? Porque quando a pessoa entra no mercado de trabalho, ela está ainda aprendendo. É óbvio que ela não está no seu salário ideal. A proposta prevê uma regra de transição para mulheres com mais de 45 anos e homens com mais de 50 anos de idade. Trabalhar 50% a mais do que o tempo que faltaria para se aposentar. Por exemplo, quem teria que contribuir por mais 6 anos vai trabalhar 9.
As mudanças na Previdência também chegam ao campo e, se aprovadas, vão afetar a vida de mais de 14 milhões de trabalhadores, que hoje têm regras especiais de aposentadoria. A maioria dos trabalhadores rurais se aposenta a partir dos 60 anos. As mulheres um pouco antes, aos 55 anos. Eles podem contribuir com a Previdência, mas não são obrigados. Basta comprovar pelo menos 15 anos de trabalho no campo. O seu José Quinino se aposentou assim. Não é difícil comprovar, difícil é a burocracia, né? A proposta de reforma coloca os trabalhadores rurais na mesma situação de quem trabalha na cidade. Além da idade mínima de 65 anos, homens e mulheres do campo também serão obrigados a contribuir com a Previdência. Mas o percentual ainda não foi definido. Nós fomos a um assentamento da área rural de Lusiânia, em Goiás, conhecer a família da dona Isa Gregório. Trabalho duro é a rotina por aqui. Tem dia que a gente pega de manhã cedo, só larga 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Para você levar na roça, o adubo é 50 quilos. O calcário é 25 quilos. E qual é o meio de transporte? Ombro, né? Caconda. Dona Isa completou 50 anos e já estava sonhando com a aposentadoria daqui a 5. Se a reforma passar, vai ter que esperar um pouco mais. Não até os 65 anos, porque para os trabalhadores rurais também valeriam as regras de transição. Mesmo assim, seriam 2 anos e meio a mais. Se acontecer com a gente, vão morrer todos sem aposentar. Para a CONTAG, Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, o governo não pode jogar essa conta em quem depende de uma produção incerta. Se não tem produção o ano todo, então não tem renda. Se não tem renda o ano todo, não tem como pagar uma mensalidade mensal para garantir o direito da Previdência Social. O secretário de Previdência Social justifica que a unificação das regras com o trabalhador urbano não vai acontecer da noite para o dia. No todo, 20 anos de transição. E garante que a contribuição deles terá percentuais menores. A gente reconhece que ela tem que ter um caráter diferenciado. Pela experiência de uma vida na roça, seu Quinino desconfia que não será fácil. O senhor está aliviado de já ter aposentado? Eu tô. Aos 18 anos, Tiago não fala e tem dificuldades para aprender. Como toda pessoa com necessidades especiais, precisou e ainda precisa de cuidados. A mãe parou de trabalhar assim que teve o diagnóstico do filho e, desde então, conta com o benefício de prestação continuada, no valor de 1 salário mínimo. Ajudou na fase dele que a gente mais necessitava, que na época ele gastava bem mais com remédio. O Tiago ele veio fazer uso de fralda até 6 anos de idade. Algumas despesas diminuíram com o tempo, mas o dinheiro continua fundamental na vida do Tiago. Entrar no mercado de trabalho, ele vai ter um problema seríssimo. Não só pela parte de fono, porque ele não é ágil, ele é esquecido, ele não familia as palavras. Então, ele depende de um benefício. Essa ajuda mensal é um direito das pessoas com algum tipo de deficiência e também dos idosos a partir dos 65 anos, desde que a renda da família não seja maior que 1/4 do salário mínimo por pessoa, hoje R$ 234. O benefício de prestação continuada é considerado o segundo maior benefício não contributivo existente no país. O primeiro é a aposentadoria rural. No ano passado, foram gastos 50 bilhões de reais para conceder o auxílio a cerca de 4,5 milhões de idosos e deficientes. A proposta de reforma aumenta de forma gradual de 65 para 70 anos a idade mínima para que idosos tenham direito ao benefício e prevê que o valor não estará vinculado ao salário mínimo, mas não define como será o cálculo. A maioria dos países tem um benefício similar a esse nosso, para idoso e para pessoas com deficiência.
porém não é igual ao benefício contributivo, nem é vinculado ao salário mínimo. É muito menor. Nós temos conseguido, no Brasil, reduzir bastante a pobreza e a desigualdade social com base em políticas que têm nessa vinculação ao mínimo um dos seus esteios mais importantes. As pensões também podem se descolar do salário mínimo, de acordo com a proposta de reforma enviada ao Congresso. As regras para ter acesso à pensão por morte já tinham sido alteradas em 2015. Uma medida provisória acabou com o pagamento vitalício para quem tem menos de 44 anos de idade. A lei passou a exigir ainda 2 anos de casamento ou união estável e 1 ano e meio de contribuição. Agora, na atual reforma, o alvo é o valor do benefício. O governo paga hoje mais de 7.500.000 pensões por morte. Elas correspondem a 1/5 do orçamento da Previdência. 105 bilhões de reais em 2016, que é equivalente a toda a despesa da União com saúde ou com educação. Carlos é pensionista há 6 anos, desde a morte da mãe, Maria Augusta. Da família de 8 irmãos, ele foi o único com direito a herdar a pensão do pai, que morreu em 1972. A pensão ficaria com o filho deficiente físico ou com menor. A reforma proposta reduz o valor da pensão pela metade e acrescenta 10% por membro da família, até o limite de 100%. Por exemplo, se o casal não tem filhos menores de 21 anos, a viúva ou viúvo terá direito a 60% do salário de contribuição. Você tem um casal, né? Um falece e o outro fica recebendo a pensão, você tem gastos menores. No caso do Carlos, se ele e a mãe passassem a receber a pensão do pai depois de aprovadas as mudanças, eles teriam direito a 70% do salário mínimo. E após a morte da mãe, o Carlos ficaria com 60% do mínimo. Isso porque a proposta não permite a reversão da cota da dona Maria Augusta em favor do Carlos. Qual o impacto dessa redução no valor da pensão no seu dia a dia? Sem exagero nenhum, sem drama. O impacto seria fulminante. Além de pensionista, Carlos também é aposentado. Trabalhou por 16 anos como datilógrafo até perder os movimentos dos dedos e se aposentar por invalidez. Desde criança, Carlos tem atrofia muscular progressiva e hoje conta com o benefício de cerca de R$2.000 para manter um cuidador. Eu dependo de alguém para me levar ao banheiro, para me tirar da cama, para sair comigo na rua. Caso se aposentasse depois da reforma, Carlos teria que escolher um dos benefícios, já que a proposta não permite acumular pensão e aposentadoria. Vai escolher o que é melhor para você. O impacto social vai se dar numa parcela da população que é vulnerável. Quem já é aposentado e pensionista, como Carlos, fica fora da reforma. Ainda bem. $572.000 servidores públicos aposentados só na União. Em 2016, a Previdência pagou a eles cerca de 68 bilhões de reais. Para quem ainda está na ativa, as regras para se aposentar dependem da data em que virou funcionário público. Com a reforma, os servidores públicos terão as mesmas regras que os trabalhadores do regime geral: 65 anos de idade e, no mínimo, 25 de contribuição para homens e mulheres, e com a mesma fórmula de cálculo do benefício: 51% da média dos salários, mais 1% por ano de contribuição. O analista de políticas sociais, Gediel Ribeiro, faz as contas. Pelas regras atuais, aos 65 anos, teria contribuído o suficiente para se aposentar com um benefício de quase 80% do que recebe hoje. Com a reforma, poderia se aposentar na mesma idade, mas com um benefício bem menor. Eu vou ter uma queda brutal de rendimentos caso eu venha me aposentar. Continuar trabalhando e contribuir até os 49 anos? Eu teria que trabalhar até 80 anos, o que é proibido por lei, porque nós podemos trabalhar no Serviço Público Federal até 75 anos. As regras de transição para os funcionários públicos também serão as mesmas do regime geral e valerão para homens a partir dos 50 anos e mulheres a partir dos 45.
Nesses casos, terão que pagar um pedágio, ou seja, trabalhar a mais a metade do tempo que faltar para a aposentadoria. De todo esse tempo, 20 anos tem que ser só de serviço público. A proposta também torna obrigatória a previdência complementar para todos os funcionários públicos. Você vai garantir que os servidores públicos passem a ter o mesmo teto do INSS. É muito mais importante para os governos estaduais e municipais do que para o governo federal, entendeu? Porque o que eles gastam com inativos é um valor muito elevado. Para Gediel, a reforma não leva em conta a contribuição dos servidores públicos, em média, maior que no regime geral da Previdência. Eu contribuo com 11% da integralidade do meu salário, que é uma cota maior do que os trabalhadores da iniciativa privada. A reforma também acaba com a aposentadoria especial para policiais e professores da educação básica. Hoje eles se aposentam 5 anos mais cedo, com 30 anos de contribuição para homem e 25 para mulher. Os funcionários públicos ainda têm que comprovar 55 anos de idade, caso homem, e 50 se for mulher. Se a reforma for aprovada, o Lelton, que é professor de Geografia do Distrito Federal, vai ter que trabalhar pelo menos mais 10 anos, até a idade mínima de 65 anos. A profissão ela tem uma carga de trabalho, de estresse, de doenças, que desgasta a pessoa. Lelton conta que a esposa, também professora, é mais prejudicada pela reforma. Terá que trabalhar no mínimo 15 anos a mais. Para a mulher é muito mais difícil, muito mais difícil. Fora a dupla jornada que boa parte das mulheres tem, né? Agora, se Lelton e a esposa quiserem se aposentar com salário integral, pela nova regra terão que contribuir até os 74 anos. Fico me imaginando, com 74 anos, lidando com adolescentes, muito difícil. A aposentadoria de políticos também muda. Desde 1998, eles se aposentam igual ao servidor público. A proposta de reforma inclui os políticos no regime geral da Previdência. Vão ter que cumprir o requisito da idade mínima e dos 25 anos de contribuição. Só 2 casos de aposentadoria especial ficam mantidos, para pessoas com deficiência e para quem exerce atividades insalubres. As regras serão definidas por lei, mas a PEC já determina que esses trabalhadores não poderão se aposentar antes dos 55 anos de idade e dos 20 de contribuição. Militares das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros estão fora da reforma. Os militares entram para a reserva com salário integral após 30 anos de serviço. Na regra atual, contribuem com 7,5% do vencimento para pagar pensão por morte. O Ministério da Defesa não quis gravar entrevista, mas o secretário de Previdência informou que mudanças para os militares virão por projeto de lei. A discussão ela precisa ser feita da maneira tranquila, porque não envolve apenas 2 anos, 3 anos. Envolve 50 anos, envolve 100 milhões de trabalhadores. Envolve vidas, com certeza, né? Gerações de vidas. Nas ruas, na TV, o governo tenta convencer a população de que a reforma da Previdência é necessária. Cada vez mais gente para receber benefício, cada vez menos gente para pagar contribuição. Já representantes de trabalhadores fazem campanha contra o rigor da proposta. Como se fosse a Previdência e a Seguridade Social, o grande problema de sustentação fiscal no Brasil, que nós não concordamos. Economistas, sindicalistas e segurados acreditam que a proposta vai aumentar a busca pela aposentadoria privada. Na nossa avaliação é essa a intenção do governo, transferir toda a questão da Previdência para a área privada. O professor da Fundação Getúlio Vargas considera saudável que o brasileiro comece a se preocupar com as economias para a velhice. O objetivo básico é exatamente complementar, de maneira a aproximar a sua remuneração de aposentadoria à remuneração que ele recebia enquanto trabalhava. Foi o que fez o Rodrigo, mas em vez de complementar a Previdência Pública, o pequeno empresário preferiu sair do INSS. Ele investe R$1.000 por mês. A maior parte vai para a renda fixa, que é uma aplicação mais conservadora, e cerca de 20% na compra e venda de ações, um investimento de maior risco. No final de 40 anos de contribuição que seja, todo aquele montante está nas suas mãos.
Ao passo que se eu contribuir para o INSS, eu nunca mais vou ver aquele dinheiro. E eu tenho um teto de rentabilidade que o INSS me dá. Com o investimento por conta própria, Rodrigo abriu mão de garantias como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. É um risco que eu corro e eu resolvi assumir esse risco. Paciência. Outro risco, segundo os economistas, é para o próprio INSS. Quanto menos gente, mais difícil vai ficar, porque o sistema, de novo, fica falho e você tem que fazer uma outra reforma. Hoje, mais de 70 milhões de brasileiros contribuem para o INSS. Para aposentar tem que contribuir. Se não contribuir, a Previdência cada vez mais no buraco. Agora está nas mãos do Congresso decidir que previdência os brasileiros terão nos próximos anos. As mudanças propostas pelo governo já estão sendo analisadas por uma comissão especial de 36 deputados. O que for aprovado na comissão passa por 2 votações no plenário da Câmara e 2 no Senado. Nas 2 casas, precisa ter o apoio de pelo menos 60% dos parlamentares, 308 deputados e 49 senadores. Na mensagem que enviou ao Congresso para a abertura dos trabalhos legislativos, o governo pediu pressa. Pelo nosso calendário, nós devemos ter ela votada em segundo turno no Senado antes de 30 de junho. Mas poderá ter que negociar, e não apenas com a oposição. Eu acho que o governo mandou uma proposta tão draconiana que ele já fez de propósito para negociar muitas coisas. Não nos parece justo, por exemplo, não querer corrigir as pensões do ponto de vista de assegurar a correção do salário mínimo a todas as pessoas. Me diga um país do mundo que você tem que contribuir 50 anos para se aposentar. Não existe. Não dá para negociar algo que não deixa de ser polêmico, que é a idade mínima de 65 anos. Há mudanças que os senadores, deputados e senadores querem propor, né? Mas no momento está na Câmara, vamos esperar a Câmara resolver. O debate está só começando.